E aí, pessoal, um bom negócio sob risco. Nós vamos falar agora da troca, da permuta entre o CT do Cristal e também o CT Luiz Carvalho. Você vai entender todo o negócio e por que que o negócio está agora sob risco. O dia 29 é o dia D. Nós vamos falar sobre isso a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Agora, A Minha Cadeira Azul. O livro que você pode comprar para ajudar o Terra de Gremistas. Você está vendo as informações aí, na descrição você tem tudo sobre essa ação que nós estamos desenvolvendo. Você pode autografar esse livro e dar de presente para quem quiser. Você vai receber em casa A Minha Cadeira Azul e vai estar ajudando o Terra de Gremistas. São 150 livros para você ajudar a Terra de Gremistas. Gente, eu comecei a frase dizendo um bom negócio. O negócio envolvendo o CT do Cristal e o CT Luiz Carvalho é bom para o Grêmio. E por que que eu coloco isso em cima de todas as informações? Desde sexta, quando eu recebi isso, até hoje, eu falei com 40 pessoas. Conselheiros da oposição, conselheiros da situação e todo o contexto do Grêmio. Não falei com ninguém exatamente da gestão, mas consegui informações por ali e entendi politicamente como que a coisa está funcionando, o motivo do Grêmio acelerar esse processo nesse momento, todo o contexto, a demora, o erro, de alguma forma, do Grêmio levar isso de abril, maio para cá. Tem uma série de pequenos pontos. O negócio em si, ele é uma troca de uma parte do Cristal, não toda, uma parte do Cristal. É preciso dizer, essa área é uma área cedida pela prefeitura e que o Grêmio não pode fazer uso, não é uma área de mercado do Grêmio. O Grêmio, por exemplo, não pode construir torres para o Grêmio. Aquilo ali é para campos e alguma construção para suporte aos campos. Ou seja, não tem um valor comercial. Não adianta a gente dizer que aquela área vale 200 milhões e a outra vale 30 milhões. Não, ela não tem esse valor. Pro Grêmio ela não tem esse valor. Então, ela não é uma área normal de mercado. Então, nesse aspecto, é campo. E o Grêmio vai continuar ali com 2 campos, vai precisar mudar algumas coisas, vai ter iluminação para atender as crianças melhor, mas não vai perder o ponto Cristal. Por outro lado, lá vai receber, vai aumentar em 5 vezes o tamanho, e lá no CT Luiz Carvalho, onde hoje é o CT do Grêmio, vai ter tem um monte de coisa para fazer. Tem que tirar famílias, tem que organizar melhor aquele espaço. Hoje, por exemplo, a enchente, que foi um ponto negativo dessa negociação neste momento, porque aquela área está toda alagada, em razão da enchente. Mas nós estamos falando de uma enchente que é a maior enchente em Porto Alegre desde 1941, ou seja, é uma coisa fora do comum também. Mas hoje está tudo alagado. Mas ali teria investimento. A empresa que está junto à prefeitura fazendo esse trabalho é a empresa Multiplan, é a dona do shopping, /Shopping Sul, na frente do empreendimento do Grêmio hoje, e dona do Golden Lake, ou seja, toda aquela parte ali é da Multiplan, tá? Só que o negócio hoje corre risco. O Grêmio acelerou um pouco, e aqui um erro do Grêmio, da gestão do Grêmio, porque o Grêmio demorou para botar isso para os conselheiros. Esse assunto vem sendo discutido desde 2018. Até 2020 o negócio iria sair. O negócio iria sair. E veio a pandemia, o negócio deu uma esfriada. A gestão, o Romildo Bolzan tinha entendido que o negócio era bom para o Grêmio, isso era sentimento comum. Isso acabou com a pandemia perdendo força, a negociação não seguiu. Hoje, a negociação, em razão da valorização daquela área do Cristal do Golden Lake, aumentou muito o que o Grêmio receberia. Lá era um cenário, hoje é outro cenário. E hoje, a Multiplan fez um esforço maior ainda, antecipando o dinheiro para a prefeitura,
para aumentar as benfeitorias da região e entregando para o Grêmio um valor muito alto, algo que não faria naquele primeiro momento, em razão, eu disse, dessa valorização. A Multiplan está entregando cerca de 20 milhões, sendo que 5 milhões em benfeitorias e 15 milhões. A área que o Grêmio vai receber, ela vai entrar no balanço como uma avaliação na casa de 20 milhões, ou seja, o Grêmio vai ter, se votar este ano, vai ter um acréscimo de 40 milhões no seu balanço, o que deve determinar que o Grêmio não tenha déficit. E isso também faz com que o Grêmio apresse um pouco este processo. Mas existe numa corrente de conselheiros, sobretudo conselheiros da oposição, uma preocupação com esse lado assodado, meio rápido para se votar. Mas existe um cenário político, e não estou falando de legislação, que a gente sabe que no ano que vem, um ano eleitoral, tira a atenção dos conselheiros, dos vereadores, para questões de algum tipo de polêmica. E essa é polêmica. Primeiro, porque envolve o Grêmio. Segundo, porque de alguma maneira envolve assuntos do domínio da população. Como assim? O que vão fazer na orla? O que vai acontecer? Isso ganha proporção. Então era preciso fazer isso o quanto antes. O quanto antes. E de alguma forma isso foi entregue. As pessoas falam, tem rolo aí. Gente, Alberto Guerra é um dos homens, tá aqui o cara que de alguma maneira brigou com o Beto em razão com o presidente Guerra, em razão dessas coisas de opinião e tal. Cara, eu conheço desde sempre. É uma das pessoas mais honestas que eu conheço. Não discutam a honestidade do presidente Alberto Guerra. Discutam se ele vai lá, se ele briga, tá tudo certo. Mas não honestidade. Não honestidade. Tá? Esse eu conheço bem. E ele é muito reto. Muito reto. Então não vamos discutir isso. Pelo contrário. Tá? E todas as partes do Grêmio. Então não é isso que está em jogo. O que está em jogo, sim, é uma necessidade do Grêmio de fazer logo isso para não perder o negócio. E aqui o alerta. E os conselheiros têm que ter noção disso. Essas empresas, como a Multiplan, como a Melnick, o cavalo passa encilhado. Hoje, a Multiplan está botando 20. Se o negócio não for aprovado, e hoje ele não vai ser aprovado, no cenário de hoje ele não será aprovado, esses 20 caem. Não tem 20 amanhã. Porque amanhã o cenário é outro. E esses cenários do mundo corporativo, eles mudam muito. Mudam muito. Basta mudar um gestor, muda tudo. Muda tudo. Então, por que eu falo sobre risco? Neste momento, o que o conselho precisa? De 2/3 do conselho para votar. 2/3 do conselho. Hoje, em razão dessa enchente, em razão das 54 famílias, isso não será aprovado. E aqui o medo. Porque esse negócio não será igual no ano que vem. Então o Grêmio precisa ter habilidade política, algo que não teve até agora. Porque o Grêmio errou em colocar isso muito rápido no final do mês de novembro. Agora é hora de pegar essa minuta, entregar para os conselheiros, mostrar o cenário todo, conversando com todas as figuras políticas e, talvez ainda no mês de dezembro, 5, 6 de dezembro, criar a votação. Mas não agora, em 29. 29 explica. Coloca a prefeitura, bota o Ricardo Gomes, vice-prefeito, que está trabalhando muito nisso. Coloca a Multiplan, através dos representantes da Multiplan, coloca os cenários. E, lá no dia 5, 6, aprova por unanimidade. Porque esse era um projeto, inclusive, dos críticos de hoje, que, de alguma maneira, entendiam um bom negócio, mesmo sem entrada de muito dinheiro, que é o caso agora, que foi nessa nova reorganização, em razão, é preciso dizer, dessa valorização. São situações novas, são situações da história
e principalmente são oportunidades. Aí vai se dizer, e as 54 famílias? Este é um dos riscos do negócio. É preciso ter habilidade. Dentro desses 20 milhões, existe uma verba para desapropriar, ou no caso, realocar as famílias que lá estão. Elas se valorizam? Sim, elas vão ganhar mais do que ganhariam antes. Mas é preciso dizer que aquele espaço ali é um espaço da prefeitura, subutilizado hoje, tem dificuldade, sim, é uma área que tem que limpar, é uma área que tem muito lixo lá e tal, que é sempre importante dizer, as famílias que estão morando lá estão morando embaixo do lixo e com água, porque aquilo ali precisa arrumar, vai levar, mas é importante que a gente faça isso. Então, dentro dessa realidade é que me parece que o negócio está sob risco, mas os conselheiros do Grêmio precisam estudar mais, precisam ler mais e precisam, sobretudo, decidir fora da política. O Grêmio está acima das pessoas. Essa é a hora do Grêmio. Votem com o Grêmio, não com os grupos políticos. Eu conversei com muitos grupos. Eles se reúnem para votar em bloco. Se reúnem para votar em bloco. Se reúnem para votar a favor. Se reúnem para votar contra. Não. É um assunto do Grêmio. Muito maior do que qualquer coisa. Muito maior do que qualquer coisa. Pensem nisso. O de ontem era bom, todos entendiam. Conversei, por exemplo, com o presidente Romildo, que disse, é um bom negócio para o Grêmio, é uma boa realidade. Importante dizer, quem começa essa negociação é o presidente Romildo, que entende ser bom. Claro que ele diz, tem uma série de situações que precisam ser ajustadas. O negócio de hoje é melhor do que aquele, porque hoje envolve mais dinheiro do que aquele envolveria. E o presidente Romildo, para mim, é um dos grandes pensadores hoje desses processos do Grêmio. Então, é importante. Eu estou fazendo esse vídeo mais longo porque o assunto é da história do Grêmio. Quando tu mexe em patrimônio, tu mexe com a história do Grêmio. E hoje o negócio está sob risco. Sob risco, inclusive, de não acontecer mais. E me parece que isso é importante para o Grêmio hoje. O Grêmio ter uma definição. Então, a reunião é dia 29. É dia 29. Todos entendem ser um bom negócio. Querem mais informações. Façam uma reunião de esclarecimento dia 29 e votem na outra semana. Dia 2, 3, 4. Votem na outra. Com uma aprovação unânime, com todas as explicações sendo dadas. É importante para todos que o Grêmio entenda as suas coisas e o Grêmio não cometa. Eu conversei com um conselheiro, que é querido amigo meu, que disse o seguinte, a gente não quer repetir o episódio da Arena, a gente não quer repetir a ISL e o lado assodado para votar. Era essa a preocupação. E ele talvez vote contra exatamente por isso. Então, que se coloque informações, que se dê mais isso. Eu fiz um trabalho jornalístico. Eu conversei com todas as partes. E eu acho hoje que o negócio é bom, mas o negócio precisa ser esclarecido. Precisa, sim, ser esclarecido. O cuidado com a escolinha é importante. O nosso ponto é importante. O Grêmio vai preservar uma parte ali. Mas é preciso dizer que o Grêmio não tem acesso ou linha comercial sobre aquele processo. E eu acho que isso define o negócio. O Grêmio nunca vai vender aquela área. Aquela área não é uma área que se possa vender. Aquilo é cedido pela prefeitura, é uma área do Grêmio, é verdade, mas para fins específicos. Então, aquilo não tem um valor maior comercial. E é essa a situação. Por outro lado, tem esse ponto de o Grêmio ter demorado um pouco para fazer. Lembrando que esses processos eles estão longos, e aí no final do ano tu tem que fazer, porque no início do ano que vem tu vai ter um outro cenário. Não, eu não estou falando aqui de algum problema de legislação, porque isso é dúbio. Né? Tem gente que acha que isso pode prejudicar, tem gente que acha que não. Não estou falando de legislação, eu estou falando de cabeça e de cenário. Às vezes, essas empresas olham, tá, então deixa. É isso aí, depois a gente fala. E aí isso acabou.
porque a prefeitura não vai dar, e esse é importante dizer, é um tripé. Nós temos um tripé. Nós temos a prefeitura, o Grêmio e uma empresa forte que está interessada nisso e que está antecipando valores para o Grêmio e também para a prefeitura para poder viabilizar essa realidade. E eu acho que nesse ponto o Grêmio foi muito inteligente na negociação. E aí a gente bota mais uma vez isso no colo do presidente Guerra. Eu quero deixar bem claro aqui que eu não falei com o presidente Guerra, tá? Eu não falei, porque eu não falo há muitos meses com o presidente Guerra. Então eu não falei com ele. Mas falei com muitas partes e essa é um dos pontos que a gente coloca. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.